E aí galera da força, beleza? No vídeo de hoje então eu vou falar um pouco sobre como montar o seu próprio treino de força, como esquematizar esse treino ou até mesmo modificar o seu treino atual para um treino um pouquinho mais focado em força. Aproveitando o feriado, então aí para fazer esse assunto que vocês me perguntam bastante e que é bastante complexo, então requer bastante tempo para explicar e tudo isso. Eu pretendia ter filmado o dia inteiro, mas eu estava fora de casa e adivinha quem resolveu mais uma vez me sacanear. Por isso, então, eu simplesmente anotei algumas ideias, não deu pra gravar da forma que eu queria, então vai ser um vlog um pouco mais simples. Força, desde o significado dela já é um tanto complexo. Se eu puxo 200 kg no terra e eu quero aumentar para 220, eu preciso melhorar a minha força. Se eu faço 8 repetições no supino com 120, eu quero fazer 10 repetições com essa carga, eu preciso aumentar minha força. Se eu faço 10 repetições com 100 kg, eu quero fazer com 120, eu preciso aumentar minha força. Se eu seguro em isometria 50 kg na rosca direta, por exemplo, por 15 segundos eu quero segurar 20, 25, eu preciso aumentar minha força. E se eu quero segurar pelos mesmos 15 segundos 70 kg, eu preciso aumentar minha força. Entre tantos outros, o cara do futebol que quer chutar um pouco mais forte, ele precisa aumentar a força. Então a força tem esse significado amplo. Por isso, antes de montar e esquematizar qualquer tipo de treinamento de força, é muito importante definir o objetivo desse treino. Então, com toda essa complexidade, se eu fosse explicar cada detalhe aqui, esse vídeo iria ter umas 2 horas. Então, basicamente, um resumo do que é o treinamento de força em geral. O volume de treinamento deve estar mais concentrado no movimento específico que se quer aumentar a força e em movimentos semelhantes que possam ajudar. O volume geral de treinamento normalmente é reduzido para que se tenha mais tempo de recuperação, tanto do sistema nervoso, da musculatura, de todas as estruturas envolvidas. E na questão da dieta, normalmente também se faz algumas adaptações durante o treinamento de força. Tem uma filosofia um tanto quanto antiga dos levantadores de peso, dos powerlifters russos principalmente, que é colocar 80% dos carboidratos diários antes, durante e depois do treinamento. Dá para aumentar a força basicamente de 3 formas. Melhorando o gesto. Outra questão que influencia também na produção de força, então, como eu já falei em outro vídeo, é o ganho muscular. Então, mais músculos envolvidos no movimento, normalmente mais força. E também a questão neuromuscular, são mais músculos recrutados, mais fibras recrutadas. Isso normalmente é adquirido com o volume de treinamento, o mesmo movimento repetido dia após dia, ano após ano. Então por isso o ganho de força de uma forma mais expressiva, normalmente ele leva um bom tempo. Por isso eu não acho interessante treinos de força de 4 semanas. 6 semanas é o mínimo para ter um ganho muito pequeno. O treino de força é interessante que ele tenha uma duração um pouco maior aí. Para ter algum ganho perceptível, digamos assim, pelo menos umas 12 semanas de treinamento de força. Eu sei que tudo isso deve estar ficando um tanto quanto abstrato, então eu vou tentar explicar no papel com alguns exemplos práticos. Eu tenho aqui então alguns métodos um tanto quanto populares que o pessoal utiliza bastante, como por exemplo o método de uma série de 20 repetições 3 vezes por semana. Esse método normalmente é utilizado para melhorar um lifting específico, principalmente no agachamento é utilizado. Eu até vou fazer mais adiante um vídeo sobre esse método. 3 vezes por semana, uma série de 20 repetições no início do treinamento desse lift que você vai escolher e vai fazer, sempre buscando aumentar a carga a cada treinamento. Com uma boa duração, esse método vai te dar um ganho bem expressivo na faixa das 20 repetições, pode te aumentar aí na faixa das 15 também, circulei tudo errado porque eu estou olhando pelo visor da câmera aqui. Então, na faixa das 15, de repente até na faixa das 10 pode te dar algum ganho, mas em 1 RM, muito difícil que vai ter alguma alteração. Embora o gesto motor pode ser que melhore bastante, então nessa parte talvez, mas é muito improvável que vá aumentar sua 1RM através de um método assim. Outro método que a gente tem aqui, que é um dos mais utilizados aí no treinamento de força, é o 5x5, principalmente na forma do Strong Lift. Basicamente ele consiste nos lifts principais, agachamento, supino e terra. Alguns métodos utilizam também no desenvolvimento com barra pela frente e até alguns outros exercícios. Esse normalmente não modifica tanto a tua rotina de treinamento,
tu continua fazendo uma musculação quase que comum. Aí tem vários métodos que você pode encontrar na internet, aí tem alguns até bem confiáveis, e que dão prioridade, então, na intensidade de treinamento ao lift que se quer melhorar. É uma rotina bem interessante, principalmente adaptando algumas coisas pro teu objetivo, mas a base dela é muito forte, muito interessante. A gente tem então aqui a rotina do 5-3-1, isso aqui é um 1, eu circulei aqui. É uma rotina de intensidade progressiva, então aqui já é um método um pouco mais avançado, não recomendo muito para quem está entrando nos treinos de força. Para quem está entrando, eu super recomendo então 5x5. Principalmente na modalidade de Strong Lift aqui, dificilmente algo vai dar errado. Então o 5-3-1, intensidade progressiva, chegando a 1 RM, também é um bom método de aumentar a força. Eu normalmente me preparo para os campeonatos com algumas adaptações desse método aqui. E um método que não é mais tão utilizado hoje em dia, o pessoal utilizava muito antigamente, que é o método de 1 RM. É interessante para quem treina com uma frequência menor, mas é muito agressivo para o sistema nervoso, principalmente, e também para a musculatura, então pode gerar algumas lesões, porque você tira 1 RM com muita frequência. Nos métodos mais comuns, normalmente a gente tira 1 RM no máximo a cada um mês, a cada 40 dias, 45 dias, porque é bem agressivo mesmo para todo o sistema, não só para o sistema nervoso. Então esse método eu só indico assim para quem treina com muito pouca frequência, baixa frequência aqui então. Mesmo com essa explicação deve ter ficado um tanto quanto abstrato, até porque normalmente no treino de força a gente individualiza bastante ao objetivo bem específico e com as características de cada pessoa. Então quem treina força aí tira bons resultados e quiser compartilhar o seu treino com o pessoal, pode descrever ele aí nos comentários do vídeo. E também quem tá afim de começar a treinar, de repente tem até algum objetivo bem específico, pode também deixar nos comentários aí que a gente discute. Vamos sempre tentar agregar conhecimento, tanto eu com vocês, vocês comigo, vocês entre vocês. E esse é o objetivo do canal, somar conhecimentos. Agora então vou pro meu treino de peito, ombro e tríceps em casa, já que hoje é feriado e a academia não abre. Vou fazer um treininho um tanto quanto semelhante ao treino de panturrilha de ontem, que inclusive tá doendo pra caramba minhas panturrilhas, não consigo nem esticar o pé direito. Vamos lá! Primeiro eu vou começar treinando então a parte de explosão, as fibras aí de contração mais rápida do peitoral e do tríceps, ombro, tudo isso. Foram 3 séries, eu não contei as repetições, então agora eu vou trabalhar um pouco a resistência aqui em isometria. Quando se passam alguns segundos começa a tremer, aí que a gente sabe que tá ficando bom. Podem perceber que eu tô utilizando uma pegada um pouco mais aberta, cotovelo projetado para fora, para trabalhar bem o peitoral mesmo. Depois eu vou fazer a parte do tríceps. Eu tô dando cerca de 40, 45 segundos de descanso entre cada série. Tá ardendo bastante. E antes que digam, a minha barriga não tava tocando no chão nessa última série, é só a minha camiseta que é um pouco larga, então dá essa impressão. Agora então vou fazer algumas flexões, modo tradicional. No início tentar fazer lentamente, tocando sempre o peitoral no chão. Não vou contar as repetições, vou até a falha, ainda com os cotovelos mais abertos para fora, trabalhando bem o peitoral. À medida que começa a arder, eu vou aumentar um pouco a velocidade. Foram 2 séries de flexões até a falha no método tradicional, então agora eu vou projetar minhas mãos mais próximas ao corpo, cotovelos projetados para trás, trabalhar um pouco melhor o tríceps. Fazer nessas ocasiões eu testo utilizando o peso corporal.
primeira série eu fiz com os pés no chão. Essa segunda eu vou fazer de joelhos para reduzir um pouco a carga e tentar fazer um número maior de repetições. Agora um bom exercício que eu gosto de utilizar como finalizador de treinamento, até mesmo na academia às vezes utilizo, que é o tríceps no banco. Ele permite fazer algumas pausas, não é um exercício que exige tanta capacidade física quanto o testa com peso corporal que eu fiz anteriormente, então é um exercício bem interessante que permite um volume de repetições um tanto quanto alto. Então o treino de hoje era esse aí. A minha capacidade física para volume de treinamento tá um lixo, ainda tô me readaptando depois das preparações aí. Mas espero que com esse treininho aí possa dar algumas ideias, possa ajudar aí de repente o pessoal que tá em casa, que não tá podendo frequentar uma academia, ou até mesmo o pessoal que quer dar uma treinadinha no feriado, no domingo, academias que não abrem no sábado aí. E o vídeo de hoje é esse aí. Quem gostou, peço que deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Lembrando que vocês podem deixar as perguntas aí nos comentários, que nas terças e nos domingos eu vou estar respondendo. Valeu!